Olá, queridos alunos, é um prazer ter vocês aqui em nosso curso de Direitos Humanos, um curso voltado aí para concursos de nível médio que cobre essa matéria, concursos policiais, até mesmo para o exame de ordem, que cai a disciplina aí de Direitos Humanos. Nós teremos aí um curso extensivo, né? Nós teremos 18 aulas, cada aula com 2 blocos de aproximadamente 30 minutos, então trataremos de bastante temas, de temas muito preciosos para vocês. Eu sou o professor João Vitor, especialista em Direito Público, em Direito Privado, e estarei ministrando aí a disciplina de Direitos Humanos para vocês aqui pelo Notícia Concursos. É um imenso prazer. De antemão, antecipando aí algumas questões que podem surgir aí, eu quero deixar aí o @prof. João Vitor Amaral, que é o nosso canal de comunicação aí entre o professor e o aluno. Você pode estar entrando em contato conosco por lá, mandando sua dúvida, sua sugestão, sua crítica. Nós iremos bater um papo lá sobre concurso público, sobre aquilo que você tiver dúvida e que você quiser tratar nesse ramo jurídico aí. Também quero dizer para você sobre a bibliografia, porque muitas pessoas perguntam aí sobre livro indicado. A primeira dica é para você formar um bom caderno. A nossa metodologia de aula é através de um bom caderno, porque através de um bom caderno você tem um resumo para depois você se aprofundar. Então nós vamos construir um caderno junto com você. Eu vou fazer as anotações no nosso caderno virtual e você vai acompanhar aí e fazer suas anotações em casa. Então eu vou construir um caderno. Essa é a nossa metodologia. Você terá um resuminho aí dos pontos mais importantes, os pontos cruciais aí para a sua aprovação, para que você possa gabaritar aquilo que for cobrado em direitos humanos. Mas uma indicação bibliográfica aí, para não passar em branco, nós temos aí a sinopse para concurso da editora Juspodium de Direitos Humanos, do professor Rafael Barreto. Uma excelente indicação. Temos também o resumo de Direitos Humanos da mesma editora, da editora Juspodium, e também temos que falar sobre a coleção de leis especiais para concursos do professor Rafael Soares Leite. E aí você pode estar escolhendo aí o livro que você quiser, não é obrigatório, não é essencial, mas você pode estar escolhendo aí o livro para depois que você fizer um bom caderno, você se aprofundar. Mas de antemão, a minha dica é que você preste atenção nas aulas e faça um bom caderno e tire suas dúvidas com o professor. E aí nós vamos construir junto esse conhecimento jurídico na matéria de direitos humanos. É um imenso prazer, mais uma vez eu digo para você, que você possa ter um bom curso. Nessa primeira aula, sem mais delongas, nós iremos aí abordar o conceito de direitos humanos, as terminologias de direitos humanos, começar aí a falar um pouquinho sobre a classificação também dos direitos humanos. Então teremos bastante aulas e bastante temas, mas nessa primeira aula nós vamos ir do início mesmo, no conceito, terminologia, classificação, e depois vamos evoluindo mais. Um forte abraço, que Deus possa abençoar todos vocês e vamos para a nossa primeira aula. Meus queridos alunos, vamos estar iniciando então, de fato, a nossa aula de número 1, com 2 bloquinhos aí de aproximadamente 30 minutos. Nós iremos então estudar os direitos humanos. É uma matéria muito interessante, uma matéria que serve não somente para acertar questões em concurso público que cobre essa matéria ou em determinada prova, mas que serve para uma compreensão global de todo o direito, uma compreensão também da nossa vida em sociedade, de que nós devemos olhar para todo o ser humano como um ser de direitos e deveres, um ser que deve ser respeitado em sua dignidade, não como uma coisa. Então é muito importante essa matéria e muito interessante. Nós vamos aí ter um curso bastante completinho aí de direitos humanos. A nossa metodologia, como já mencionado, é formar um bom caderno. Então, junto comigo, você faça as suas anotações e nada impede de que depois você possa se aprofundar em leitura bibliográfica indicada, de que depois você possa aí
avançar nos estudos dos diplomas normativos, mas aqui no caderno nós vamos trazer os pontos mais importantes para você. Então, muita atenção, que você pegue aí seu caderno físico ou digital e faça as suas anotações juntinho comigo. Então vamos lá. Em primeiro momento, nós temos que colocar um conceito de direitos humanos. Isso é algo muito importante. Então, conversando com você, nós temos o seguinte. De modo bem genérico, os direitos humanos correspondem à somatória de valores, de atos e de normas que possibilitam a todos uma vida digna. Então, de modo bem genérico aí, os direitos humanos, eles correspondem à somatória de valores, de atos e de normas que possibilitam a todos uma vida digna. Então, para colocar no seu caderno aí um conceitozinho, coloque aí assim. Vamos lá. Conceito. E vamos colocar assim. Os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos considerados indispensáveis para uma vida humana pautada na liberdade, igualdade e dignidade. Os direitos humanos são os direitos essenciais e indispensáveis à vida digna. É isso que diz aí o professor André de Carvalho Ramos, um dos professores mais importantes da matéria de direitos humanos. Então, aí está um conceitozinho de direitos humanos para você ter no seu caderninho. Então, os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos considerados indispensáveis para uma vida humana pautada na liberdade, igualdade e dignidade. Os direitos humanos são os direitos essenciais e indispensáveis à vida digna. E aí, nós temos que fazer algumas observações com vocês, que é o seguinte. Levando em consideração a evolução doutrinária e conceitual, os direitos protetivos dos seres humanos inicialmente são denominados direitos do homem e, como tais, são inerentes e inatos aos seres humanos, não necessitando estarem normatizados para serem respeitados. E aí, cite como exemplo, o direito à vida, à liberdade, entre outros. Os seres humanos eles nascem para morrer naturalmente e durante a sua vida devem ser livres. Essas são as máximas que devem acompanhar a trajetória humana. Então, olha bem. Nós temos uma evolução doutrinária e conceitual sobre os direitos humanos. E aí nós temos o seguinte: os direitos protetivos dos seres humanos, eles inicialmente são denominados direitos do homem. E como tais, são inerentes e inatos aos seres humanos. São não necessitando estarem normatizados para serem respeitados. E aí nós temos como exemplo o direito à vida, o direito à liberdade. Os seres humanos eles nascem para morrer naturalmente e durante a sua vida devem ser livres. Essas são as máximas que devem acompanhar a trajetória humana. Os direitos humanos eles são direitos que nascem conosco.
Não é necessário estar escrito em uma lei para ser respeitado o direito à sua vida, o direito à sua liberdade, porque esses também são chamados direitos naturais. Mas aí, conversando com você, nós tivemos uma evolução. Então, posteriormente, por esses direitos estarem inseridos nas constituições dos estados soberanos, dos países, eles passaram a ser conhecidos por direitos fundamentais. E aí, por exemplo, aqui na Constituição Brasileira, os direitos à vida, liberdade, igualdade, eles estão expressamente previstos no artigo 5º caput da nossa Constituição Federal. Então, eles são considerados direitos fundamentais. Direitos fundamentais. Nós temos que a Constituição ela é a lei fundamental e o limite do poder do homem. E aí, essa Constituição, ela traz esses direitos expressos. Então, não mais são direitos apenas naturais que não é necessário estar escrito em lei para ser respeitado. Agora eles estão escritos em lei, numa lei máxima do país, que é a lei fundamental, o limite do poder do homem, o homem em face de outro homem, do Estado em face do homem. E aí essa lei fundamental, a nossa lei máxima, ela traz esses direitos descritos, escritos, positivados, normatizados. E aí nós temos não apenas direitos naturais, agora nós temos direitos fundamentais. E aí, numa evolução, nós também temos os direitos do homem, os direitos fundamentais, previstos em tratados ou documentos internacionais. E aí, quando esses direitos do homem, esses direitos fundamentais, eles estão além de ser um direito natural, de não precisar estar positivado, além de estar numa constituição de um país, eles agora estão em tratados, documentos internacionais, aí ele recebe a definição de direitos humanos. Então, por exemplo, nós podemos afirmar que o direito à vida e à liberdade, por estarem previstos no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e na Convenção Americana de Direitos Humanos, entre outros tratados, né, eles são considerados direitos humanos. Então, além de direito natural, além de direito fundamental, são considerados direitos humanos porque estão positivados em tratados de direitos humanos, em documentos internacionais. Então, fique atento quanto a isso. Mas nós vamos colocar aí no seu caderninho, devagarzinho, para você ter aí um resuminho. Mas ainda conversando com você, nós falamos aí que os direitos humanos são os direitos essenciais e indispensáveis à vida digna. Então nós temos que falar um pouquinho sobre a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana significa que as pessoas devem ter acesso ao mínimo para a sua sobrevivência, tanto do ponto de vista social quanto jurídico. E a implementação dos direitos da personalidade, dos demais direitos individuais e sociais, implicam na realização da dignidade da pessoa humana. E aí nós temos que a dignidade da pessoa humana está prevista no artigo 1º, no inciso 3 da nossa Constituição Federal, sendo considerada um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, nosso país. Então é muito importante essa questão da dignidade da pessoa humana. É um conceito meio que abstrato, né? Muitas vezes você pode usar a dignidade da pessoa humana para tudo. Por exemplo, uma brincadeira. Se você tiver uma discussão com a sua namorada, com a sua esposa, você pode falar assim, ou com o seu namorado, ou com o seu esposo, você pode falar assim: olha, isso aqui está ferindo a minha dignidade. Isso aqui está ferindo a dignidade da pessoa humana. Você pode usar a dignidade da pessoa humana para tudo. É um conceito bem abstrato. Mas aqui nós vamos procurar trabalhar com você sobre um aspecto que você entenda, sobre um aspecto didático, né? Mas a doutrina não é unânime em conceituar a dignidade da pessoa humana. É um conceito bem abstrato. Então a gente brinca que você pode usar a dignidade da pessoa humana para tudo, né? Para tudo mesmo. No entanto, que em várias ações constitucionais, em alegações do Ministério Público,
sempre aparece aí a questão da dignidade da pessoa humana. Então, coloque aí, os direitos humanos são os direitos essenciais e indispensáveis à vida digna. Aí coloque assim, dignidade humana. É a ideia de que todo o ser humano tem direito de ser respeitado pelo simples fato de sua humanidade. É a ideia de que todo ser humano tem direito de ser respeitado pelo simples fato de sua humanidade. E além disso, vamos completar esse conceito mais ou menos também com aquilo que eu já comentei com vocês aí conversando, de que a dignidade da pessoa humana significa que as pessoas devem ter acesso ao mínimo para a sua sobrevivência, tanto do ponto de vista social quanto jurídico. No Brasil, a dignidade da pessoa humana está prevista no artigo 1º, inciso 3 da nossa Constituição Federal, sendo considerado, então, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E aí, como eu falei para vocês, nós temos, então, uma diferença de terminologia. Temos direitos humanos e direitos fundamentais. Eu vou esquematizar aquilo que eu falei no seu caderninho. Então, coloque assim, ponto de número 2, terminologias. E é aquilo que eu já conversei com vocês, eu vou sistematizar aí no seu caderninho bem bonitinho. Coloque assim. Direitos naturais. Vamos para uma nova página, né, para ficar mais bonitinho. Direitos naturais. Os direitos protetivos dos seres humanos são inicialmente denominados direitos do homem e, como tais, são inerentes e inatos aos seres humanos, não necessitando estarem normatizados para serem
respeitados. E aí nós falamos, né, que os seres humanos eles nascem para morrer naturalmente e durante a sua vida devem ser livres, devem ser respeitados em sua dignidade. Coloquei. São direitos que nascem conosco, não sendo necessário, mais uma vez vamos frisar, estar descrito em uma lei para ser respeitado. E aí, como exemplo, nós temos direito à vida, direito à liberdade, como nós já comentamos. E aí, evoluindo, nós temos que falar sobre os direitos fundamentais. Resumidamente, nós já conversamos, mas resumidamente, eu vou colocar no seu caderno para que você possa ter um bom resumo aí. Que os direitos fundamentais, eles são o conjunto de direitos positivados na ordem interna de determinado estado. E quando eu falo estado aqui, não são os estados integrantes da nossa federação, como o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais. Não, quando eu coloco estado aqui, quer dizer país, estado, país. Brasil, Argentina, Portugal, Estados Unidos. Então, o conjunto de direitos positivados na ordem interna de determinado estado. Aquilo que nós conversamos sobre a questão desses direitos naturais estarem positivados nas constituições. Vamos escrever isso aí para ficar mais didático. Por estarem inseridos nas constituições dos países, os direitos naturais passaram a ser conhecidos por direitos fundamentais. E aí eu vou até colocar um exemplo aqui para você. Os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, por estarem previstos expressamente no artigo 5º caput da nossa Constituição Federal, são considerados direitos fundamentais. Então, fique atento aí. Agora nós temos que, por fim, falarmos sobre o quê? Sobre os direitos humanos. Perdão. Direitos humanos. São os direitos universalmente aceitos na ordem internacional. E aí, nós falamos que quando os direitos
naturais, fundamentais, são previstos em tratados ou documentos internacionais, recebem a designação de direitos humanos. Muito bem. Então nós terminamos essa questão de terminologia para você ter aí no seu caderninho bem esquematizado aí, bem bonitinho, o seu resuminho. Agora nós temos que falar ainda um pouquinho sobre a classificação dos direitos humanos. A classificação dos direitos humanos. Então coloque aí número 3 no seu caderno. Aliás, antes disso, vamos conversar um pouquinho sobre os precedentes históricos, né, do processo de internacionalização dos direitos humanos. Então coloque aí. Internacionalização dos direitos humanos. Daqui a pouco nós falamos aí sobre a classificação. A internacionalização dos direitos humanos é a expansão de proteção dos direitos humanos. Essa expansão ocorre após a Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos alguns precedentes históricos, então é importante colocar aqui um marcador para ficar bem bonitinho. E aí nós vamos falar sobre precedentes históricos do processo de internacionalização dos direitos humanos. Precedentes históricos do processo de internacionalização dos direitos humanos. Vamos colocar mais um marcador. Escrever assim: direito humanitário. Direito humanitário. Direito humanitário é o conhecido direito da guerra. O seguinte, mesmo em um conflito bélico entre países, existem princípios éticos mínimos que devem ser seguidos. E aí nós temos como exemplo as seguintes condutas: não matar nem maltratar os militares postos fora de combate, os feridos, nem os prisioneiros. Não bombardear a população civil, resgatar os náufragos de um ataque, entre outros exemplos. E esse direito humanitário tem origem na Convenção de Genebra, sendo a primeira assinada em 22/8/1864.
sendo assinado unicamente por potências europeias e destinado a melhorar a sorte dos militares feridos nos exércitos em campanha. Então, é o conhecido direito de guerra. Mesmo em um conflito bélico entre países, existem princípios éticos mínimos que devem ser seguidos. E aí nós citamos, né? Não matar nem maltratar os militares postos para fora de combate, nem os feridos, nem os prisioneiros, não bombardear a população civil. Se você quiser, você coloque aí no seu caderninho esses exemplos. E aí, coloque assim que tem origem nas convenções de Genebra, sendo a primeira assinada em 22/8/1864, unicamente por potências europeias, para melhorar, né, a condição dos militares, né, feridos nos exércitos, quando eles estavam em campanha, em batalha. Depois, outro precedente para que ocorresse essa internacionalização, que é a expansão de proteção dos direitos humanos que ocorre após a Segunda Guerra Mundial. Nós temos precedentes históricos, primeiro direito humanitário, depois nós temos aí que destacar no seu caderninho seguinte, a Liga das Nações, Tratado de Versalhes, 1919. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, né, os países vencedores se reuniram em Versalhes, nos subúrbios de Paris, na França, em janeiro de 1919, para firmar um tratado de paz que ficou conhecido pelo nome do local, da capital francesa. E aí, um dos pontos do tratado era a criação de um organismo internacional que tivesse como finalidade assegurar a paz no momento crítico, no mundo traumatizado pelas dimensões do conflito que acabara de ser encerrado. Então vamos colocar aí o ponto mais importante para você no seu caderno, que um dos pontos desse tratado era a criação de um organismo internacional que tivesse como finalidade assegurar a paz num mundo traumatizado pelas dimensões do conflito que se encerrara. E que conflito é esse? Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Depois, nós temos o seguinte:
Então, olha só, veja bem, temos o direito humanitário, temos a Liga das Nações, através do Tratado de Versalhes, que é um organismo internacional com a finalidade de assegurar a paz em um mundo traumatizado pelas dimensões do conflito que acabara de ser encerrado, que é a Primeira Guerra Mundial. E aí nós temos que falar sobre a Organização Internacional do Trabalho e suas convenções. Coloque aí, Organização Internacional do Trabalho e suas convenções. A Organização Internacional do Trabalho foi criada pela Conferência da Paz após a Primeira Guerra Mundial, visando proteger os trabalhadores. Então, em primeiro momento, isso é o mais importante para você ter no seu caderninho. Agora, nós estamos chegando aí ao final do nosso primeiro bloco. No nosso segundo bloco, nós vamos abordar um pouquinho mais aí sobre esses conceitos iniciais para que você possa entender essa matéria de direitos humanos. Então, até o nosso próximo bloco.